ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. É uma alegria dividir esse momento com você que curte, que participa e que ajuda na nossa construção. Por isso, fica ligadinho aí, que hoje tem um tema bem interessante para a gente conversar, que não é muito explorado aqui no Vejam Só, mas com certeza vai lançar luz aí sobre o nosso estudo e interpretação das Escrituras Sagradas. Já fica aqui o meu perfil lá no Instagram, chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder interagir, @Zeca_Pereira. Deixa eu já apresentar aqui os meus convidados para a gente começar e ganhar tempo na nossa conversa. Com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios, depois de um período longo de ausência, a pastora Letícia Ferreira, ela que é ministra da Igreja Jesus Poder de Vida. Pastora Letícia, graça e paz, ótima noite e seja muito bem-vinda novamente. Graça e paz, Zeca, graça e paz, pastor, graça e paz, querido telespectador. É uma honra estar aqui de novo, né? Trazendo um pouquinho do conhecimento que eu tenho para tanta gente aí, para ajudar a crescer mais em Cristo, A alegria né? é nossa, minha irmã. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sempre falo isso com a Angélica. Eu sinto muita falta da participação das mulheres no programa. Eu estava falando isso nos bastidores hoje, inclusive. Sim. A gente tem... E olha, não sei se é só aqui no Vejam Só, eu acredito que não, porque em alguns seminários que eu dou aula, às vezes os diretores pedem indicação de teólogas, de mulheres que estudaram para dar aula e às vezes é difícil de encontrar também. Isso é real, que até na faculdade, nas pós que eu fiz, eu estava falando isso para ele, o nicho feminino está muito restrito. Poucas mulheres. É pouco, realmente. E me alegra muito ter a irmã aqui e outras que participam, porque eu acho que incentiva as mulheres que nos assistem também. Exatamente. E eu fico muito feliz se o Vejam Só prestar essa contribuição também à teologia nacional, despertando esse interesse nas mulheres. E aí, meu irmão e minha irmã, não estou querendo nem entrar no mérito. Vai ser pastora, não vai ser pastora, vai ser ordenada, pode, não pode. Não é isso. Mas eu acho que estudar, se desenvolver no conhecimento, e aí isso é fundamental, e aí é para todo mundo tem que fazer. Espero que a irmã, com a sua participação, contribua nesse sentido também. E o Vejam Só em abrir a porta. De novo, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Muito obrigado. Vamos falar da igreja, passar as informações para quem nos assiste? Vamos sim. Nós estamos ali em Carapicuíba, na Estrada da Gabiroba, número 80, todos os domingos, 8h30 da manhã e às 18h30, onde tem salinha, onde tem um momento dos jovens. Só entrar ali no meu Instagram, você vai ter maiores informações e eu estou aqui acessível também. Muito bom, vale muito a pena, inclusive muito conteúdo da pastora Letícia por lá, vale a pena você seguir, o contato já apareceu e vai ficar salvo no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Se você não anotou, se passou rápido, você chega lá que vai estar salvo e você vai poder acessar também, tá bom? De novo, obrigado, minha irmã, eu que agradeço, pelo carinho e em aceitar o nosso convite. E nós temos o privilégio também de receber nesta oportunidade o pastor Javan Ferreira, ministro da Igreja Batista em Bela Vista. Pastor Javan, graça e paz, ótima noite, seja bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, Zeca, sempre abençoador estar aqui. A Angélica entra em contato, ela sabe que o sim é garantido, né? Salvo quando realmente, por força maior, a gente não pode participar, que, como a pastora bem colocou, é uma oportunidade da gente contribuir para que os nossos queridos, independente da denominação, ou até se tem a fé cristã, possam ter conhecimento daquilo que norteia a nossa fé e, tendo uma experiência com Deus, possa amadurecer pela via do conhecimento, né, do esclarecimento bíblico, teológico, a sua vida cristã. E o programa tem esse tom especial, né, de alcançar as pessoas. E eu penso que é difícil uma audiência interessada não ser acrescentada, né, desse esclarecimento, de conhecimento. Sem dúvida. E o Vejam Só tem um upgrade nesse sentido. Óbvio que a maioria do nosso público são de evangélicos, cristãos, que frequentam, que congregam, que estão presentes em suas igrejas, mas, entretanto, nós temos aquele público que às vezes está afastado, mas gosta do assunto, que às vezes não professa a fé cristã, né, ou a fé evangélica, mas de outras vertentes, como católicos, muitas vezes, e, inclusive, até para surpresa de muitos, pessoas que não professam fé, mas que têm interesse pelo conhecimento e que, de uma forma ou outra, com o trabalhar do Espírito, podem e são alcançadas também pelas nossas participações e contribuições, que é um público um pouco diferente que a gente encontra nas nossas igrejas, via de regra. Bom, vamos falar da igreja? Passar as informações, pastor, por favor. Estamos lá em Osasco, a Igreja Batista em Bela Vista,
na avenida bem conhecida lá, que é Antônio Carlos Costa, 655, e lá temos culto só pela manhã, quando partilhamos a palavra e crendo, né, que a palavra, o conhecimento de Deus revelado, tem o poder de transformar vidas, né, e até provocar fé onde não tem fé. Sim. Por isso que é muito importante. Uma das coisas que me move no programa é isso, é que o nosso comprometimento cristão é de alcançar as pessoas com aquilo que nos alcançou, o conhecimento de Cristo, crendo que o que fez em nós pode fazer na pessoa que, mesmo chegando só por curiosidade, pode ser capturado pela bênção do Espírito, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Obrigado, pastor, de novo. Os contatos do pastor também à sua disposição, tanto já aparecerem como ficarão salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Vamos colocar aí na tela o tema do programa de hoje, e o que a gente quer saber um pouquinho é sobre a interpretação do livro de Cantares. Como eu adiantei, não é um tema que é muito comum aqui no programa, inclusive o estudo do livro de Cantares é um pouco mais restrito. Dificilmente você observa alguma citação do livro de Cantares nas contribuições teológicas aqui no programa. Então, quando alguém vem defender o calvinismo, o arminianismo, pós-tribulacionismo, pré-amilenismo, não sei. É muito raro você ver uma citação do livro de Cantares no meio disso tudo. Então, hoje nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso e buscando a interpretação, já que existe uma divisão entre uma interpretação mais literal e uma mais simbólica do texto. Vamos ouvir as contribuições iniciais dos nossos convidados. Na sequência, você vai participar também, tá bom? Pastora Letícia, vamos começar com a irmã? Bora lá. Bom, qual a melhor interpretação para o livro de Cantares? Eu entendo as interpretações, respeito, porém, ao estudar e ao analisar, eu entendo que a melhor interpretação é a literal, que é a questão da poesia, que é a questão que traz a leveza e traz com uma certa naturalidade sobre como tem que ser o casamento de um homem e de uma mulher. Quando você para ler ali Cantares, quando você para debruçar, para você entender o que está dizendo, você vê que é muito claro a questão do amor de um homem para com uma mulher, que ela busca ele e não o encontra, e que ela procura, e tanto até a frase que me chama muito a atenção quando é repetida por diversas vezes, que diz: não desperte o amor enquanto não puder encontrá-lo. Então você vê que é algo que fala muito sobre o relacionamento. Talvez nos dias de hoje a pessoa está lendo ali a Bíblia, vê Gênesis, Êxodo, de repente já para João cai em Cantares e fala: que raio de livro é esse no meio da Bíblia? O que está querendo falar nisso daqui? É para trazer, porque a Bíblia ela é um livro muito realista e ela fala de todas as áreas. A Bíblia fala da vida financeira, a Bíblia fala da convivência com o irmão, a Bíblia fala da sua convivência com os seus pais. Tanto que se nós formos lá em Gênesis, você vai ver que o que Deus disse? Unirá o homem à sua mulher e se tornarão uma só carne. Então, está falando ali da unidade do homem e da mulher. E Cantares vem para aprofundar isso com relação entre a intimidade do casal. Porque muitos cristãos, quando eles vêm para a igreja e não têm esse conhecimento, não têm essa bagagem, eles começam a achar que aquilo que Deus criou, que a intimidade do homem e da mulher, a parceria, a união, é pecado. E não é. Então, eu entendo o livro de Cantares como algo para ser tratado num relacionamento quando vai ter, por exemplo, casais. Vão se casar? Vem cá, deixa eu te explicar o que é a sexualidade cristã. O que pode, o que Deus se agrada, o que é importante vocês se absterem, o que vocês podem ir para dar esse norte, para entender isso. Então, quando você fala que ela é apenas sobre o amor de Cristo para com a igreja, ou até de Israel para com Deus, eu acho que nós esquecemos de alguns trechos dela, que na realidade ela pode sim ser tratada, porém não é só. Ela também tem a questão de trazer o conhecimento daquilo que Deus fez com tanta perfeição, que é a união do projeto principal, do homem e da mulher. Sim, do casamento. O casamento, exato. Bom, vamos lá, pastor Giovanni, quero te ouvir também, por favor. A colocação da pastora é interessante e faz parte de toda a observação na literatura bíblica, né, conforme ela se apresenta. E Cantares, a gente sabe, o cântico dos cânticos, o melhor dos cânticos, essa ênfase no título diz bem do valor daquela poesia para quem escreveu. Né? De repente escreveu tantas poesias e aquela foi
o suprassumo, né? O suprassumo. Mas a gente não pode esquecer que toda poesia bíblica tem um pano de fundo, né? Um histórico, um contexto cultural, e também tem um mover além da cultura do seu tempo, né? Por isso que a minha interpretação, considerando que se está na Bíblia, há um propósito maior do que atender uma orientação humana, que não deixa de atender, mas, por isso, penso eu que você considera o elemento literal, né, e a forma, né, que se expressa ali em forma de poesia, mas no contexto bíblico, toda a poesia, como os salmos, os livros sapienciais, que a gente pode dividir em sabedoria mais direta, objetiva, como provérbios, né, e o próprio Eclesiastes, mas também esse tom, né, poético que pode ser usado até em algumas situações de festividades, de cultos, né? Na tradição rabínica, Cantares, por incrível que pareça, é lido na Páscoa, né? Lido na Páscoa. Mas isso tem um porquê, e isso se insere na Bíblia. E se insere na Bíblia, vamos entender que faz parte de um todo de revelação. Por isso, entendo que ver só com uma poesia ali posta, que trata do relacionamento homem-mulher, a gente nega... É muito simplista. Eu não diria nem tanto muito simplista, né? Porque ela vai para o nível de toda e qualquer poesia, que inclusive na época eram poesias comuns, né? Mas a alegoria nos permite dar um tom que o judeu também deu, o cristianismo também dá, né? Que aquilo pode ser, dentro da linguagem hermenêutica, não uma tipologia. A gente pode trazer para isso, que a dificuldade é a gente saber que pode transportar para esse ensino, sem perder a natureza literal, poética, e até a natureza literal no sentido do conteúdo. Realmente, ali se trata de um homem, de uma mulher, né? Em toda um enredo de conquistas, tal, de vai e volta, de perdas, de valor, que era um valor da época, embora quando a gente olha para Salomão, né, e pensar que ele estava tão fiel assim a Sulamita, né, com 1000 mulheres, né, até se contrapõe, mas quem sabe era uma paixão que o moveu maior do que todas as outras, né? Interessante essa perspectiva, pensar no autor e em como era o coração do autor, né? Legal. Realmente pode trazer uma interpretação diferente. Bom, nós vamos continuar nossa conversa aqui. Calma. Vai falar. Deixa eu só abrir a oportunidade para quem nos assiste participar também. Acesse o nosso perfil do Instagram e vote nas nossas enquetes. @programa Vejam Só. E você vai localizar lá a maneira de participar aqui do Vejam Só. Vamos colocar na tela aí a pergunta que a produção separou para o programa de hoje. Vamos lá. O livro de Cantares deve ser interpretado de que forma? Literal ou simbólica? Qual que é a melhor? Como é que você lê o livro? Vamos lá. Opções. Primeira delas, literal. Então, você lê e fala lá do amor entre um homem e uma mulher. Dessa conquista, dessa questão do casamento, da área sexual, do desenvolvimento disso também. Segunda opção, simbólica. Apesar de falar desse amor, ele vai representar Cristo e a igreja, ou, como a gente falou bem aqui também, Deus e Israel, né? Deus cuidando do seu povo escolhido. E a terceira opção, já tradicional aqui no programa, não sei. Se você tem dúvidas, não sabe, às vezes eu acho de uma coisa, às vezes acho outra, não tenho certeza, vai lá e vote também, tá bom? Participe. Bom, professora Letícia, vou devolver a palavra à irmã, que já estava aqui querendo comentar. Se der tempo, eu coloco uma observação para a irmã falar também. Por favor, tá, vamos ótimo. lá. O que eu quero trazer aqui é por que eu acredito que também Cantares seja um livro literal. Vamos lembrar que Cantares ele quase não entrou no cânon sagrado. Exatamente pela visão que ele trazia, por ser uma linguagem poética, por ser uma linguagem romântica e não falar diretamente de Deus. Isso. Então, Cantares foi um livro que, se não tivesse sido defendido com tanta veemência, ele não estaria hoje na Bíblia. Não deixe, pelo amor de Deus. Não quer dizer que ele não seja inspirado por Deus e que, se ele está ali, foi uma direção do Divino Espírito Santo. Todavia, nós precisamos nos atentar por que ele entrou.
Tanto que até o rabino, quando ele vai defender, o que ele fala? De todos os livros da sapiência, de todos os livros de conhecimento, esse livro é o que mais traz a beleza. Ele é o que mais traz a intimidade. Então, o que nós podemos ver com relação ao literal é trazer exatamente essa veia poética. E é igual o pastor falou assim, Salomão, ele tinha 1000 mulheres. Realmente, mas se nós formos estudar a história, não quer dizer que ele convivia com as 1000. Ele tinha 1000, porque muitos desses casamentos eram acordos políticos. Muitas delas foi só para não ter briga e para ter paz. Nem conviver, segundo grandes estudiosos, Sim, ele convivia. Então, talvez com essa fosse a paixão da vida dele. Então, por isso. Agora, o fato dele ter 1000 mulheres não quer dizer que ele convivia com as 1000 e aguentava as 1000. Pensa isso, eu tenho até dó do homem, gente. Mas também a gente pensa assim, né? Ele tinha 1000 lá no palácio. Se ele convivia com 200, já era muita coisa. Já era um absurdo. Com Exato, 100, com 100. 50, com 30. 10 mulheres juntos, gente, com os mesmos homens, já ia dar briga. Fala porque eu sou mulher. É uma confusão tremenda, sem dúvida. Mas então, de fato, pode ter sido se nós pararmos para analisar isso, pode ter sido o grande amor dele. E também, se você for parar para pensar, ele quase não fala. Se você for analisar, ele fala poucas vezes. É mais ela se declarando para ele. É mais ela buscando. Se você vai ler nos capítulos, é sempre a procura dela, que ela apanhou dos sentinelas, que ela foi atrás dele. Então, é algo que muitas vezes ele recebeu dela e ele, como homem, assumiu. E vocês também vão poder comentar sobre isso, já que vocês trabalham bem nessa área da psicologia, da psiquiatria, da mente. Podia ser só a idealização de um amor perfeito do próprio autor. Não necessariamente que ele viveu aquilo. Também. Ele podia só colocar no imaginário. Gostaria que fosse desse jeito. E fez a poesia. E tanto que tem um capítulo específico que ela começa a falar sobre a questão do casamento, que alguns teólogos discutem isso. Realmente aconteceu ou foi algo que ela vislumbrou, algo que ela imaginou, que desejou? Porque também pode ser o quê? Uma análise com relação ao que seria um casamento ideal, ao que seria a vida ideal. Porque se nós formos ver no decorrer da história, há mais de 100 anos foram se achados contextos com relação aos tipos de poesia. E esse Cantares está totalmente enquadrado ao tipo de poesia da Babilônia, do Egito, que foram achados históricos para isso. Então, quando nós paramos para analisar, você vê que realmente é um livro poético. Você vê que é um livro romântico. É um livro que alguns até não queriam que estivesse no cânon devido ao quê? Não, ele vai trazer muita sensualidade. Então, só que se nós pararmos para pensar, não foi Deus quem criou o homem e a mulher? Não foi Deus que colocou eles no Éden e disse, vivam, compartilhem. Então, é algo que vem divino de Deus e uma orientação de Deus para nós. Sim. Pastor, tem um minutinho para a gente poder ouvir o pastor Javan também, mas eu queria que a irmã comentasse sobre essa questão do sexo dentro do imaginário cristão. Ainda que não de maneira fiel, explícita. Assim, explícita, mas a questão sexual parece estar muito no âmbito do pecado. Não sei se pelo imaginário da ideia de Eva, a fruta. Muita gente relaciona isso ao pecado e à área sexual. Mas a irmã falou muito bem, foi ideia do próprio Deus. Deus que chegou para Deus e falou, você fiz aqui e agora vocês vão... A mulher é tua, vocês vão viver. Se multiplicar. Como? Tanto que Adão, depois, na hora do pecado, até falou, a culpa não foi minha, é a mulher que tu me desse. E você vê que é algo tão divino que qual foi a condenação de Deus para a mulher? Eva, porque você comeu desse fruto e ouviu a serpente com dor... Sim, dará à luz. Isso. A mulher vai dar à luz, ela precisa engravidar. E automaticamente, qual era o propósito de Deus para as nossas vidas? Não sentirmos dor ao dar à luz. Você acredita que ainda tem muito essa ideia do sexo para única, exclusivamente, procriação, multiplicação? Porque o livro de Cantares parece introduzir uma ideia de prazer. E aí eu não sei se a gente rompe uma linha entre o sexo permitido e o sexo prazeroso, vamos dizer assim. Ainda tem isso dentro do nosso imaginário coletivo evangélico, cristão, e por isso seria um problema interpretar literalmente o texto? Exatamente isso, Zé, que eu vejo dessa forma. Existem tantos tabus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E as pessoas muitas vezes não observam e elas ficam presas ao quê? Ao pensamento do homem. O livro de Cantares, ele traz totalmente essa relação ao prazer, essa relação em um ambiente
harmonioso. Não é que tudo é liberado, não. Mas um momento de alegria, um momento onde ambos ali estarão se descobrindo. É bíblico isso, está aqui. Só que para as pessoas, o que elas imaginam? Essa utopia não pode acontecer. Isso é pecado, isso é blasfêmia. Mas em que momento a Bíblia condenou? O que a Bíblia condena é o ato sexual fora do casamento. Aí, seja para qualquer motivo fora do casamento, a Bíblia chama que é pecado. Sim. Se você é casado e o pratica fora do casamento, é adultério. Se você não é casado, é fornicação. E está lá na Bíblia que vai para o inferno. Mas agora, dentro do casamento, é algo abençoado. Se nós formos pensar que é algo pecaminoso, então, nessa hora, como nós geraríamos filhos? Como o apóstolo Paulo fala que a mulher santifica o homem através de conhecê-lo e ele a conhece. Então, mas aí que tá. Não tem essa linha ainda da questão do prazer. Porque quando você fala assim, gera filhos, a mulher e tal, parece indicar que o sexo é para isso. Não só, então, mas uma das finalidades é para isso. Mas não é só a questão, o sexo ele tem a finalidade... Nós estamos num horário já permitido, vou fazer uma pergunta direta então. Tá. Sexo por prazer, pode? Pode. Só para isso? Pode. Inclusive usando métodos contraceptivos. Exato, é isso que eu ia falar agora. Então pronto, então tá bom. Pode, porque o que me mostra na Bíblia onde está escrito que não pode. Não sei. É o que eu estou falando. Vamos analisar, como estamos no horário, você me permitiu, você começou, então agora segura aí. Você começou, você segura. Já estou me arrependendo. Já se arrepende, já começa a pedir perdão aí. Só analisar a biologia e a formação do corpo humano. Tem partes no corpo da mulher e do homem que servem só para quê? Prazer. Para prazer. Sem dúvida. E quem colocou ali? Deus. Ou vai me dizer que foi Deus que fez, o diabo foi lá e colocou aquilo? Não. Pelo amor de Deus. Então, se foi o próprio Deus, o que ele está deixando muito claro? Eu quero que vocês vivam. Sim. E vivam com prazer, vivam com alegria, vivam com entusiasmo e tenham um relacionamento onde eu serei glorificado. Porque, vamos falar a verdade, em que momento que Deus é glorificado, Zeca? Quando você está com um casamento destruído ou quando tem uma união? Quando tem união. E quando ela é boa, perfeita, agradável. E é comprovado cientificamente que a relação sexual, ela traz união ao casal. Ah, sim, intimidade. Intimidade, sem dúvida. Parceria, a pessoa troca. Aos olhos de Deus se torna um só. Então, o sexo não é só para ter filhos. Sobe como um aroma agradável aos céus, né? Exato. Bom, deixa eu falar de outra coisa, que senão... A gente vai para outro assunto. Mas, ó, depois, Angélica, me lembra, vamos pensar numa pauta, inclusive a pastora Letícia levantou aqui, que o texto de Cantares traz orientações para a vida sexual dentro do casamento. Seria um tema interessante também para a gente poder falar sobre... dos limites, mas nós temos que conversar para ver até que limite que a gente pode ir na televisão também. Para não romper os limites da televisão, né, pastor? Mas, Javan, uma regra hermenêutica muito conhecida é de a gente dar prioridade para a interpretação literal do texto. Leia o texto e interprete aquilo que está escrito. O irmão quebrou essa regra aí, porque já foi para a interpretação simbólica. Por quê? O irmão deixou a literalidade do texto e dá prioridade ao simbolismo, à alegoria. Faz parte da hermenêutica você considerar, até num texto literal, os seus aspectos simbólicos, porque você tem que lembrar que sempre um texto é produzido em um tempo. Não é um recorte de um tempo. É tanto que, quando você estuda um texto, você vai ter lá o quê? Autor, né? A autoria, vamos ter o local, o contexto, data, o propósito, a quem se destinou. E a forma como aquele texto é produzido, literária, pode ser uma poesia, né? Como a gente está no contexto. Um livro de sabedoria, pode ser um livro escatológico, né? Uma escatologia. E a Bíblia ela é bem dividida nesse aspecto, mas favorece estabelecer uma linha de interpretação que traduz o quê? A vontade de Deus para um ser humano que ele criou conforme a sua imagem e semelhança, mas que livremente, por escolha, decidiu aceitar, né, a corrupção do inimigo e se distanciar de Deus. E com isso toda a sua natureza foi
foi prejudicada, né? E a gente tem que ter a clareza de que não há, eu defendo a tese que não há literalidade sem uma simbologia, e a simbologia é que ela tem que ser coerente ao mandado maior da Bíblia como revelação. Certo. O que é que Deus quis ensinar, oferecer, quando permitiu que esse livro entrasse num cano, né? A que acordo divino ele atendeu nessa proposta de trazer para nós um ensinamento, que eu concordo com a pastora no aspecto que está posto, literalmente, trata-se de um homem e uma mulher. Todo um cortejo, todo um olhar para o corpo, para os seios, até com comparações que, de repente, hoje, se a gente faz com a mulher, é meio problemático, né? Você chamar uma mulher de potranca, de égua, né? Tal e tudo mais, né? E ela olhar para o Salomão, vem meu cavalão, tal e tudo. Mas ainda que as éguas de Faraó. Tal, mas eram as figuras belas da época. Isso, então, né? Não há pecado. O falso pudor, né? O falso pudor fez com que a gente não tratasse, e eu corroboro realmente com o pensamento da pastora, com aquilo que Deus fez. Deus nos criou como nós somos, né? Com as nossas sensibilidades, com o propósito. A gente só não pode se afastar do propósito original, porque quando a gente se afasta do propósito original, aí a gente pode tornar um literal até afrontoso ao propósito original. Propósito original, que o irmão diz, das Escrituras. Das Escrituras e Perfeito. Também trago aqui da sexualidade. Porque em nome de um por prazer, e aí pelo prazer vale tudo, né? Vale tudo, e às vezes até o prazer abusivo quando é só de uma parte, né? Aí se torna um jogo desigual na relação de sexualidade, o fator primário da sexualidade, não temos como fugir disso, o fator primário que não retira o prazer, a intimidade, né? A completude de ambos, né? É a procriação? Sim, sim. Isso a gente não tem como negar biblicamente, né? E a procriação ela é para ser feita com prazer, com entendimento, com entendimento. E o ser humano tem biologicamente a necessidade de sexo, mas também pode viver sem, né? E o amor vai além da sexualidade, né? O que a gente tem que ter cuidado é que no contexto de hoje pelo prazer. Aí vale tudo pelo prazer. E é interessante que o autor de Cantares, né, tomando que seja Salomão, de fato, ele trabalha com a ideia de uma entrega a uma pessoa, né, passando todo um sentimento de que é um casamento possível, monogâmico, né, de exclusividade, e ele vai descrevendo o que a gente pode forjar no imaginário, mas não acontece efetivamente. Não é descrito o coito, né? Podemos dizer assim, mostrando que na sexualidade que aparece na poesia não há necessidade de você entrar na intimidade, porque essa intimidade é uma intimidade sagrada em que sentido, né? Que é de um homem e de uma mulher que se juntam com um propósito que é divino, porque a sexualidade é de Deus e deve ser vivenciada em amor. Por isso me permito a alegoria, né? Porque a alegoria faz com que nós nos remetamos para a nossa fonte e referência de amor, que é o próprio Deus. Sim. E também porque no Novo Testamento, embora não haja nenhuma citação que vai nos lembrar os cantos dos cânticos, mas quando Jesus usa a figura do casamento para nos trazer o sentimento de que dedicação do homem, bem como a entrega da mulher reciprocamente, né? Você pode ter a imagem da entrega de Jesus por amor à igreja. Então, Jesus usa uma figura do casamento para mostrar a relação entre ele e a sua igreja, que é todo um envolto de amor. O papel dele, o povo escolhido, dentro de um ensino geral das Escrituras. Exatamente. Que é esse. Não, perfeito. Ficou claro para quem nos assiste. Agora, é rapidíssimo que a gente precisa ir para o intervalo, pastor Javan. Sexo, então, só por prazer, não? Ainda que dentro do casamento. E aí, para a gente definir o sexo só por prazer, com métodos contraceptivos sendo utilizados no momento.
Você vê que o Zé tem umas perguntas, né, que Ele a já gente tem fez que pra tentar ele, ler a intenção, Não, é né? que você falou, pastor. Isso. Eu Vamos lá. peguei duas falas, uma dessa pergunta e a outra eu vou colocar para a Angélica para ela anotar para a gente fazer um tema da sua fala. Mas vamos lá, 30 segundinhos que a gente precisa ir para o intervalo. Não, o que eu deixo claro é que a gente não pode esquecer do porquê Deus nos deu a sexualidade. Para procriação. Multiplicação, perfeito. E isso é o cerne, é a essência da sexualidade que você não pode perder de vista. Perfeito. E isso implica prazer, porque se fosse ruim, Como tinha consequência. se multiplicado como consequência. Perfeito. Como consequência. E você pode fazer sem necessariamente para procriação. Pode? Pode, claro. Tá. Eu penso que é de Deus também. Tá bom. E isso aí corrobora para a intimidade do casal. É tanto que Paulo vai orientar sobre sexualidade que quando alguém vai se abster, vamos combinar. O outro tem Porque é consenso. uma necessidade. O ser humano tem essa necessidade. O que eu digo que não pode se perder a origem, porque quando se perde a origem, se perde o valor. Sim, sim. Quando é o prazer pelo prazer, Só aí o nós prazer. temos, por extensão, as formas várias, né? O vale tudo. Isso. E com qualquer pessoa. Por isso, quando você vai para a origem, sexo é vida. Para mim, sexo é sagrado, porque Deus não nos daria nada que não fosse sagrado. Não faz sentido. Né? Só essa questão sensorial do prazer, realmente tem problema. Tem até um filósofo, me fugiu o nome dele agora, mas o livro é A Sociedade Excitada. Excitada. E não é que o livro fala só de questão sexual, mas dos estímulos ao sentido, né? Ao prazer. Nós não somos só com sensoriais, sexo, mas com Exato. comida, bebida, com todas as outras coisas. E a pergunta foi, pastor, porque eu tenho procurado aqui nos debates, sempre que possível, algum pastor ou alguém que defenda a proibição do uso dos métodos contraceptivos. Gostaria de fazer um debate nesse sentido. Mas ainda não achei ninguém. Eu sempre pergunto, a pessoa está escapando. Mas ainda vou achar. E só para fazer um parênteses aqui, porque durante muito tempo, eu acho que agora já não mais, a Igreja Católica proibiu o uso. Sim. Era uma regra da igreja geral, não podia usar métodos contraceptivos. Eu acredito, estou por fora disso, mas que já até liberou, já dentro da teologia católica também. Mas eu queria ver aqui dentro da nossa teologia evangélica como é que está isso. E o tema que eu quero que você anote aí, Angélica, por favor, o pastor Javan falou, da questão do prazer. Quando o sexo tem prazer só de um lado, é um jugo desigual. Rapaz, será que dá motivo de abandono? Aquilo que Paulo fala, do abandono do lar? Se o marido só pensa no seu próprio prazer, isso não é um tema bom, hein? É que tem E necessidades... complexo também, né? Esse não é um Complexo. tema bom. É que o jugo igual, né, de balança, nós temos que entender que quando nós nos juntamos, existem necessidades que deverão ser supridas. Sim, de ambos os lados. De ambos os lados. Assim como o prazer não pode estar só em um, o direito a não quero fazer... Não pode estar Também no não outro. pode estar. Mas, cara, a gente precisa fazer um tema disso, porque essa é uma armadilha perigosa. Perigosa. Porque, às vezes, o homem acha que a mulher não quer fazer. Isso. Mas o que ela não quer é não sentir prazer. Não é bom. Aí não quer fazer mesmo. Tem que saber o porquê, né? Mas isso dá, mas dá que uma é tudo uma conversa questão aí, física, isso biológica. dá uma conversa né? para um encontro de casais aí com 6 meses sem parar. Assunto que não... É assunto que não acaba mais. Nós aqui precisamos ir para o intervalo. Christopher Turk é o nome do autor, do filósofo. Christopher. Sociedade Excitada, minha produtora aqui já rapidamente pesquisou e já me ajudou aqui. É um livro muito bacana para entender a nossa sociedade hoje, essa questão do prazer. Vamos para o intervalo. Antes do intervalo, o telefone da grade aqui para você. Academia Teológica da Graça de Deus, indicação do Vejam Só, para você poder estudar teologia. Código 11 3115 0819, 3115 0819. Anota, amanhã liga lá na grade, tira suas dúvidas. Tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato e modelo da grade. Além disso, aqui, redes sociais da HIT. Vem conhecer a nossa programação, nosso conteúdo. Tem muita coisa para abençoar a sua vida e a sua família também, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta e como era de se esperar, o nosso intervalo aqui rendeu mais do que o programa. Eu já falei aqui para a produção que nós temos que transmitir, gravar o intervalo, porque é aí que a gente fala mesmo, né? Mas, é bênção e eu espero que você na sua casa também tenha repercutido tudo aquilo que a gente falou. Nós vamos caminhar mais um pouquinho, recebendo aqui no nosso estúdio a pastora Letícia Ferreira, o pastor Javan Ferreira, comentando sobre essa questão da melhor interpretação do livro de Cantares. Para quem acompanhou o primeiro bloco, só que já apareciam uns 3, 4 temas que a gente pode fazer e aprofundar também depois. Mas, bom, vamos ficar aqui na leitura do livro. Pastora, eu queria que a irmã comentasse essa ideia defendida pelo Javan, que eu achei bem interessante, pastor, de que o texto ali ele precisa estar dentro de um contexto maior das Escrituras Sagradas e que a Escritura Sagrada, o objetivo principal é revelar o amor de Deus para com o seu povo. Sim. E que esse texto, especificamente de Cantares, também precisa fazê-lo para não ficar fora. Como é que a irmã responde isso e argumenta diante dessa questão levantada? De que forma eu argumento, de que forma eu vejo isso? Cantares, ele não sai do princípio que é o cânon, do princípio que é a Bíblia, porque ele vem para nos mostrar a união que Deus tem para com o homem e a mulher. Qual o objetivo principal da Bíblia? É a união de Deus para com o homem e a mulher. Gênesis, o que acontecia lá no início quando não havia pecado? Deus descia para falar com Adão e Eva. Sim. Ter essa intimidade com ele. Então, Cantares, ele não quebra a base da Bíblia, ele não vai contrapor, e por isso que eu respeito as outras formas, as alegorias que tem, porque eu também entendo que não é contra, não é de totalmente errado. Você dizer assim, bispa, é errado? Não entendo. Pastor, é errado? Não entendo. Reverendo, é errado? Não estou dizendo que é errado. O que eu estou dizendo é o quê? Que nós precisamos nos atentar, que o texto, ele é literal, para trazer a intimidade do homem com a mulher sobre a visão da bênção de Deus. Perfeito. E a Bíblia toda ela nos direciona a isso. Você vai fazer negócio? Olha com quem você vai fazer. Igual o pastor falou do jugo desigual. Se atente ao jugo desigual. Então, a Bíblia, ela tem muitas instruções para a nossa vida cotidiana. E Cantares veio para nos instruir a respeito do relacionamento, a respeito da mulher, a respeito do homem, da intimidade e, principalmente, como devemos honrar a Deus. Porque através do nosso matrimônio, nós honramos a Deus também. Através da intimidade, do respeito, há uma honra ao Senhor. Então, não quebra a base da Bíblia, que é levar o homem a Deus. Até porque, igual eu acabei de falar aqui, o meu pai me contou que antigamente, meu pai sempre convertido, né? Muito antigamente, na igreja, não era só a igreja católica que tinha essa visão com relação à sexualidade, as cristãs também. Pastores falavam que a mulher, quando fosse ter relação com o seu marido, tinha que colocar um lençol por cima dela, que o seu marido não poderia tocá-la, não poderia encostá-la. Então, você vê como era a visão. E não é isso que Deus trouxe. O que Deus trouxe? Olha, vocês podem viver em harmonia, só que não vale tudo pelo prazer. Como o pastor mesmo falou, e nisso eu corroboro totalmente com a visão dele. O prazer tem que ser entre ambos, desde que também respeitem os princípios bíblicos, respeitem os princípios de Deus. Então, Cantares, até na forma literal dele, eu não vejo que ele choca com a Bíblia. Pelo contrário, ele complementa com a finalidade dela, que é conduzir o homem à salvação. Porque qual é o cânon? Qual a finalidade do cânon? É a nossa régua de medir. É para onde nós vamos olhar e falar, aqui eu posso, aqui eu não posso. A Bíblia diz isso, a Bíblia não diz isso. Então, eu vou pelo cânon, pela minha régua de medir. Então, Cantares estando ali, ele me traz uma régua de medir o que é um relacionamento. O que é algo que Deus espera de nós. Então, eu entendo que não fere em nada, mas muito pelo contrário, nos auxilia, nos direciona até na orientação de pessoas na igreja, lidar com casais, lidar com a juventude, porque sempre quando você vai falar sobre relacionamento, existe ainda um tabu. E aqui eu quero fazer só um adendo. O problema não está em Cantares. O problema não está no Cântico dos Cânticos. O problema não está no que ele está escrito. O problema está na nossa mente. Sem dúvida. Que a nossa mente está tão deturpada, está tão caótica, está tão, me permita a palavra, querido, doente, que nós vemos maldade naquilo que Deus fala. Não é. O pecado nos deturpou. A gente, de fato, deixa a sociedade pautar
aquilo que é ou não pecado. Exato. E aí, às vezes, a liberação sexual é tão grande que dentro da igreja, como contraponto... Você tem que reprimir tudo, regredir tudo, não pode nada. Exatamente. E aí entra algumas questões, alguns tabus que eu acho muito importante o que a pastora falou, da nudez. A gente tem um tabu muito grande dentro das nossas igrejas com a questão da nudez, que é algo que desde o Éden era livre. Era para ser algo comum. E a questão, como a irmã muito bem falou também, dos relacionamentos, do prazer, né? A gente não saber lidar positivamente com o prazer e relacionar isso sempre ao pecado. Exato. Então, parece que tudo aquilo que é prazeroso... é errado. Exatamente. Se você começa a crescer... Vamos trazer aqui rapidinho. Se você começa a crescer dentro da empresa, é errado. Como você... Tanto que, por muito tempo, nós deixamos aquilo que Deus fez para nós na mão dos outros. Isso. Que os outros podem fazer. E nós temos que ficar aqui, porque nos acatamos ao quê? Os humilhados serão exaltados. Sim. Então, eu tenho que continuar aqui sempre na humilhação para receber a exaltação de Deus. Quando não... Muitas vezes, nós somos exaltados para a glória de Deus. O erro do cristão é quando ele tem um relacionamento abençoado e ele acha, eu sou uma excelente esposa, eu sou um excelente marido. Aí está o erro. Sim. Você é um excelente instrumento para a glória de Deus. Deus tem feito de você uma excelente esposa. Deus tem feito de você um excelente marido. E até mesmo quando tem uma intimidade entre o casal, poxa, a intimidade é bacana, a intimidade é legal. Quem está proporcionando isso foi Deus. Sim. Então dê a honra e a glória que é dele. E buscar, né, em Deus também isso, que é outro problema, né? O diálogo dentro do casal, a Bispo falou muito bem. É um tema para um programa só sobre relacionamento, né? Às vezes, além de não fazer, não se fala sobre sexo. Exatamente. Dentro do casamento também. Tem muita coisa aí para a gente falar, mas nós vamos fazer um programa só sobre isso também. Pastor Javan, quero continuar te ouvindo. Eu achei muito, muito interessante a sua perspectiva com relação à ideia geral das Escrituras. Mas aí eu fiquei numa dúvida aqui. Por exemplo, quando a gente vai ler Provérbios, quando a gente lê da mulher virtuosa, no Dia Internacional da Mulher, a igreja lê esse versículo, no Dia das Mães lê esse versículo, é literal. Ninguém vê ali uma outra interpretação. Por que na poesia de Cantares não pode ser literal? Olha, Provérbios, também na mulher, até conversava com o pastor um pouquinho antes sobre Provérbios, né? Provérbios, você também tem uma aplicação, né? Do papel da mulher à luz daquilo que Deus determinou para ela, como tem aquilo que determinou para o homem. O problema é a interpretação equivocada, né, e sempre justificada para se distanciar do literal, que tem um simbolismo, uma lição a dar que nos conecta com Deus, para a gente achar que todos os nossos valores éticos e morais são construídos historicamente e sem um comprometimento com a nossa origem, a nossa finalidade, né, de Deus para Deus. Inclusive, como tem a ver com a sexualidade. Quando você se distancia, você corre o risco que vocês colocaram aí, né, bem colocado em termos de tabus, né? Porque assim como temos o falso pudor de muitas vezes não se falar em sexo e o sexo acontecer nos bastidores das piores maneiras possíveis, tanto do fato abusivo como do fato de perversão das formas, mas para fora, né, o farisaísmo, a hipocrisia posta, e quantos escândalos acontecem por conta disso. E, por outro lado, o vale tudo. Né? O que tem que ter em mente, volto, é a origem da sexualidade, a que propósito original foi pôr-se atente, né? O prazer que envolve, e há de ter prazer, só que o prazer na sexualidade não é a finalidade. A finalidade é conexão, é intimidade, e saber que a nossa referência que faz com que creamos que a sexualidade é bênção, é Deus. Por isso que quando alegoricamente nós trazemos a ideia, como falei, de Cristo, quando faz relação com a igreja, linkar que está dentro de um contexto de aliança com Deus, para que todas as nossas relações tenham como referência a aliança com Deus, que é feita em amor,
Então, quando é idealizado um amor platônico, né? Mas entenda-me, né? O amor de Deus é maior do que o platônico, porque a gente crê que pela ação de Deus em nós, ele é possível se realizar. Então, esse amor entre Salomão e a Sulamita é um amor possível, sim. É um amor que pode ter sido real, sim. Isso nos aponta que se no universo das nossas limitações nós podemos ter algo puro, uma entrega recíproca, de mútua satisfação, ora, com Deus também. E é esse amor que esse texto também nos convida a pensar, porque esse amor puro, né, uma entrega tranquila, uma entrega cheia perfeita de pulsão, não ocorre fora de Deus. Fora de Deus. Não ocorre. O que nós temos hoje, na liberação geral, é o prazer pelo prazer e o fingimento de prazer para atender a essa demanda, né, que pode se tornar, às vezes, até compulsiva. Por isso que, no bíblico, é um mútuo consentimento dele para com ela, mas havia um amor referenciando tudo isso, maior do que os dois, e que tornava possível que os dois estavam querendo viver. E é esse equilíbrio que a gente tem que trazer para as nossas discussões sem falso pudor, porque é igual a nudez, né? Um dia um irmão em crise em relação à nudez, na liberdade que a gente tem, você toma banho vestido, não tira a roupa, tal. Você não ora quando está tomando banho, não? E até agradecendo a Deus, puxa, que gostoso esse banho, tal. Você não agradece a Deus pela sexualidade que está vivendo? Então, o sacro, não existe o não sacro para aquele que é de Deus. Tudo é santo. Tudo é santo. Perfeito. E a gente não pode perder isso de vista. Porque quando a gente perde isso de vista, nós vamos buscar outros referenciais com desculpas de que não podemos isso, não podemos aquilo, e vamos para o podemos totalmente equivocado e libertino que o mundo propõe. E às vezes numa fuga fora, né? Quando a gente fala de casamento, por exemplo, às vezes o marido não quer isso com a mulher, porque quer a mulher santa, mas daí busca fora. Nem com outra mulher, mas às vezes na pornografia. Exato. Como a pastora falou aqui. Então, acaba tendo uma distorção disso. Irmãos, assim, o tema, acho que vocês viram que eu me empolguei, né? Amo o tema falar é empolgante. mas a gente precisa encerrar. Então, 3 minutos para cada um, fazer as considerações finais e uma conclusão aí para quem nos assiste também. E depois a gente levantou vários temas, vamos ver se a gente consegue, de novo, com essa dupla aqui, retomar alguns assuntos também. Pastora Letícia, por favor. Eu vejo da seguinte forma, querido. Cantares, Cântico dos Cânticos. Ele mostra que Deus se importa não apenas, Zeca, com a obediência, mas com as suas emoções, mas com o seu relacionamento, com a pessoa que você vai compartilhar a sua jornada e o propósito que Deus tem para você. Então, por isso, ele traz um livro que nos mostra que o amor, ele é transformador, que o amor é algo divino. E quando você encontra a pessoa certa, você consegue viver o propósito de Deus para você com leveza, porque um complementa o outro, um ajuda o outro. E essa é a real finalidade. Então, quando eu olho para Cantares, eu vejo o quê? A busca... Poxa, eu não sei que homem procurar, eu não sei que mulher procurar. Só leia Cantares. Você vai conseguir encontrar um homem à luz das Escrituras e uma mulher à luz das Escrituras. Poxa, bispo, eu estou casada. Poxa, pastor, eu estou casada e o meu marido não é esse homem. Minha esposa não é. Aí você faz o que o apóstolo Paulo diz. Você intercede, você ora para que você se torne essa mulher ou esse homem e Deus transforme o outro também. Tem que tomar cuidado com a busca, né? Para não ser literal, né, pastor? Senão vai olhar aí os cavalos. Isso, Cavalão, maravilhoso. Poxa, Zé, que eu tô aqui numa forma tão bonita, você vem e acaba com o meu final. Poxa vida! Não, mas foi bom. Não, é só para a gente descontrair com a literalidade. Tem que ter cuidado quando você for ler o texto. Mas foi como o pastor muito bem falou. São figuras e mais que na época fazia todo sentido para a poesia. Fazia parte da poesia. Todo sentido. Rapidinho, só para a pessoa entender isso. É semelhante a quando você chama alguém hoje de meu chuchu. É uma forma carinhosa. Tem gente que não gosta. Tem outras que falam assim, meu gatinho. É a forma carinhosa. Naquela época era a forma carinhosa de falar de uma beleza de alguém. Sim, sem dúvida, então, sem dúvida. quando nós paramos para analisar,
concordo, corroboro totalmente com o que o pastor Javão falou. Sempre vejo o plano de fundo. Eu falo que as escrituras têm uma finalidade. Sim. O plano de fundo. Sim. Para você conseguir entendê-la. Mas nessa questão do plano de fundo entra também, até dando um pitaco aqui, viu, pastor Javão? Desculpa, não é querendo ajudar nem nada disso. Mas é corroborando com o que a irmã falou da construção total do ser humano. Exato. E que faz parte não só a espiritual, a sentimental, mas também a sexual, conjugal, prazer, sexual. né? Exato. Então faz muito sentido que esteja aí para que Deus organize tudo isso, porque faz parte do homem tudo, de fato. Exatamente. Pastora, obrigado de novo. Eu agradeço. Quero deixar aqui um forte abraço para o pessoal da nossa igreja lá do Brás, da Avenida Celso Garcia, número 188, e de Carapicuíba também, e das outras também, um forte abraço. Se eu for falar o endereço de todas aqui, a gente perde o programa. Não vai dar tempo. Mas se você tiver interesse, entre em contato com a pastora Letícia lá pelo perfil do Instagram dela, que está salvo lá no @programa Vejam Só. Minha irmã, Deus continue abençoando. Eu que agradeço. Espero que não fique tanto tempo ausente. Eu também, depende da produção. Só a produção chamar. Falar com a Angélica. Pastor Javão, 3 minutos também para as considerações finais e conclusão, por favor. Eu vou pelo fim, né? Agradecer mais uma vez por estar aqui. Pastor Letícia, muito bom, né? Debater. Penso que, de alguma forma, agregamos valor e esclarecemos. E a poesia, por si só, ela vai implicar em uso de metáforas, de alegorias e etc., que a gente tem que entender a época. E um conteúdo literal deu razão dessa poesia, que foi a realidade possível de uma sexualidade entre um homem e uma mulher, envolta de pureza, de amor, de entrega, de exclusividade, que, para atender às exigências do cânon sagrado, né, de fazer parte do cânon, esse livro teria que estar conectado com uma mensagem a ver com a aliança de Deus com Israel, com a busca do ser humano, da sua alma sedenta de Deus. E quando vamos transportar isso como o fazemos, na medida do possível, sem forçar o texto, para a aplicação da igreja, não tem paralelo melhor do que o próprio Cristo fez, né? O que Paulo usa em Efésios, comparando a igreja como a noiva de Cristo, né? Cristo como noivo, que estabelece uma referência de como deve ser dada em amor e respeito a relação de entrega de homem para com a mulher. Por isso que entendo que só pensarmos de maneira solta o texto, aí vamos tirar o sagrado dele, esse link necessário que vem pela espiritualidade, e não é forçar o texto até imaginar essa tipologia que pode ser feita assim. O problema é que a tipologia forçada, né? Mas se tivermos como base o amor de Deus, né, que fez com que ele nos criasse e a partir da criação estabelecesse uma forma de relacionamento conosco, que deve ser como também nos relacionamos uns com os outros, é perfeitamente possível, sem prejuízo algum da origem do texto. E se olharmos assim, vamos deixar de ter uma sexualidade hermética, né, o falso pudor, nem também aberta de forma libertina, sem perder o santo da sexualidade. Para mim, quando você linka a sexualidade à sua origem, que é a vida, porque a sexualidade foi o meio pelo qual Deus quis desaguar a vida para a multiplicação de uma espécie, aí não é só a nossa, né? A espécie humana tem esse quê especial, né, da imagem e semelhança com Deus, por isso que faz com que olhemos para a sexualidade não com um ar de pode ser profana, se focarmos na sua origem em Deus, vamos fazê-la dentro de um contexto de prazer, de consentimento, de um jugo igual, né, para todas as partes envolvidas, que faz com que entendamos até que ponto se fala e como se fala, os ambientes e o momento da intimidade nesse contexto que é de Deus. Fazer sexo é bom, é divino. E você deve dizer, Deus, Pai, muito obrigado, porque eu estou conseguindo fazer, né, com essa bênção que o Senhor me deu. Né? Me deu. Vida, Mas cuide com os seus adjetivos e etc., porque, de repente, a outra pessoa não vai entender muito bem. Né? Eu lembro de uma pessoa, só para fechar rapidinho, claro, que o rapaz muito romântico, pastora Letícia, na lua de mel,
eles ganharam de presente aqueles roupões tipo de karatê e tudo mais, né? E a mulher foi lá para o banheiro para voltar pronta e tudo mais. Ela voltou com um kimonozinho especial e ele na cama, ele pulou e deu um golpe de karatê, né? Gritando. Yah! Ele disse que fez aquilo num ar tão romântico e ela recebeu com um ar tão assustador. Eu imagino. Traumatizada, né? Vai para terapia. Mas enfim, Zeca, é isso. Sem dúvida. Que Deus abençoe, né, a todos aí, recebam bem a sexualidade. Agora que nós estamos chegando aqui quase meia-noite, a ilustração está perfeita. E eu fiquei assustado, falei, ele vai tirar esse roupão desses meninos aí, agora vai ficar ruim para nós. Ainda bem que foi um golpe de karatê. A televisão ficou melhor. Ficou melhor, né? Obrigado. Dependendo do exemplo, o programa saía até do ar, mas não foi o caso. Foi um golpe de karatê do casal. Põe na tela aí o resultado da enquete, vamos lá rapidinho, para a gente poder encerrar. Livro de Cantares deve ser interpretado de forma literal ou simbólica. Vamos ver como ficou? Primeira opção, que era literal, 53%. Então, 53% dos nossos internatos acreditam que o texto é literal. A segunda opção, simbólica, 41%. Até que ficou próximo, equilibrado. E 6% ainda estavam em dúvida e não tinham certeza. Espero que o programa tenha colaborado aí para te auxiliar nessa questão da interpretação. A edição de hoje do Vejam Só fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição, sempre preparada com muito carinho e com o objetivo de abençoar e edificar a sua vida. Fique agora com mais uma edição do Jornal Toda Hora, para começar ou finalizar o seu dia muito bem informado. Forte abraço e até a próxima.